Então, vamos resolver nossos exercícios, né? Então a gente vai fazer exercícios sobre potenciação de números complexos. Então, primeiro tem dado z igual a 2 cosseno de 30 graus mais i seno de 30 graus, obtém a forma algébrica de z ao cubo. Então, como é que eu vou fazer z ao cubo? Primeiro vamos pegar a nossa caneta aqui. Z ao cubo, então vai ser 2 ao cubo vezes cosseno de 3 vezes 30 graus mais i vezes seno de 3 vezes 30 graus. Então, z elevado ao cubo é igual a 8 vezes cosseno de 3 vezes 30, que é 90 graus, mais i vezes seno de 90 graus. Z ao cubo é, bom, cosseno de 90 graus, a gente pode dizer que é zero. Então vamos melhorar essa resposta, se é que é possível. 8 vezes cosseno de 90 é 0, mais, e o seno de 90 é 1. Então, z ao cubo é igual a 8i. Isso que é o z ao cubo. Então, vamos para o próximo exercício. E z na sexta, quanto que é? Bom, z na sexta então vai ser 2 elevado na sexta vezes cosseno de 6 vezes 30 graus, é bom destacar aqui, mais i vezes seno de 6 vezes 30 graus. Então, z na sexta vai ser 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64 vezes cosseno de 180 graus, mais i vezes seno de 180 graus. Bom, quanto que é o cosseno de 180 graus? Dá até para pensar no ciclo trigonométrico, né? Então o ângulo vai ser esse aqui. Então o ponto vai estar aqui. Quanto é o cosseno ali? Menos 1. Mais i vezes. E o seno? O seno é 0, né? Então z na sexta é 64 menos 64. Por que é só menos 64? Porque 64 vezes 0 é 0, né? Então não tem a parte imaginária. Vamos então para letra C. E o z na 10? A mesma coisa, né? 2 na 10 vezes cosseno de 10 vezes 30 graus mais i vezes seno de 10 multiplicado por 30 graus. Tchau. Então 2 na 10 é... Quanto é o 2 na 10? E 24 vezes cosseno de 10 vezes 30, 300 graus, mais i vezes seno de 300 graus. Bom,
Então, Z na 10 vai ser igual a 1024 vezes. Quanto que é o cosseno de 300 graus? Vamos ver. Onde está o 300 graus? Aqui é 270, então mais ou menos aqui, né? Então esse aqui é o ponto. Se aqui tudo é 300, a gente pode ver que tem um ângulo aqui que é o ângulo, a gente pode dizer que esse nosso é o θ, esse aqui pode ser chamado de alfa e a gente pode dizer que mede 60 graus. Então, o cosseno de θ igual a 300 graus. O cosseno de 300 graus é o mesmo do cosseno de 60 graus. E o cosseno de 60 graus é 1/2. Então, 1/2 mais i vezes. E o seno é o mesmo seno, só que negativo, né? Aqui está o seno. Então é o mesmo seno de 60 graus, só que negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 2. Aí eu faço então que z na 10 é igual a 1024 vezes 1 dividido por 2, que dá 512. Menos 512 raiz de 3 e então esse é o z na 10. Então agora vamos para número 2. Calcular as potências, escrevendo a resposta na forma algébrica. Então, primeira coisa, a gente tem que calcular o módulo desse número. 2, qual quadrante que se enquadra melhor esse número, né? Então, eu digo que esse número é 2 raiz de 3, é um valor positivo. A gente pode dizer que está aqui, por exemplo, a parte real, né? E a parte imaginária é menos 2, então menos 2. Então esse é o nosso número complexo, ele está aqui, o afixo dele, né? Então esse é o número complexo. Então a gente tem duas coisas para calcular para poder fazer essa potência. Primeiro nós vamos calcular o módulo dele, né? Módulo ao quadrado é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, o módulo ao quadrado vai ser igual a 12, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, o módulo é raiz de 16. Então, o módulo é 4. O primeiro valor a gente já sabe, que é o módulo. E o ângulo θ, qual será que é, né? A gente pode usar como... Deixa eu trocar aqui, colocar um vermelhinho e vamos pensar nesse triângulo vermelho aqui, né? Então esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Quanto será que é o alfa? Não sei, vamos calcular. Esse aqui vai ser o cateto oposto, é 2, né? E o cateto adjacente é 2 raiz de 3. Então,
sabemos que tangente de alfa é cateto oposto 2 dividido pelo cateto adjacente, que é 2 raiz de 3. Então, tangente de alfa é 1 sobre raiz de 3. Logo, tangente de alfa vai ser então quanto? Multiplicamos tanto cima como embaixo por raiz de 3 e chegamos a raiz de 3 sobre 3. Então, que ângulo que a tangente é raiz de 3 sobre 3? 30 graus. Esse é o alfa. Então, logo, nosso θ vai ser quanto, gente? 330 graus, né? Porque basta pegar o 360 e diminuir os 30. Certo, agora então vamos ver qual é o nosso z, né? Isso tudo foi para transformar na forma trigonométrica. O z é o módulo vezes cosseno do ângulo, que é 330 graus, mais i vezes o seno de 330 graus. Só que eu quero calcular z na 10. Então isso vai ser 4 na 10 vezes cosseno de 10 multiplicado por 330 graus, mais i vezes seno de 10 vezes 330 graus. Z na 10 vai ser igual a 4 na 10, vou deixar assim por enquanto, vezes cosseno de... Quanto é 10 vezes 330? É 3.300 graus, 3.300 graus então. E seno de 3.300 graus. Bom, agora o que eu faço com esse 3.300 graus? São várias e várias voltas de 360. Eu acredito que sejam 9. Então, 360 vezes 9 vai dar quanto? 360 vezes 9, 9300, 54 vai 5, 3 vezes 9, 27, 32, 3.240. Então aqui sobraram 60 graus, né? Por que tu diz que sobrou 60 graus, professor? Bom, 3.300 tira 3.240, né? E aí esse era na forma complexa, mas como o exercício pede na forma algébrica, forma complexa polar, né? Ou trigonométrica. Agora então vamos fazer 4 na 10 vezes cosseno de 60. Quanto é o cosseno de 60? 1 meio. Mais... E quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Já vou botar o i aqui. Então, c na 10 vai ser 4 na 10 dividido por 2. Dá para simplificar? Dá, né? O 4 na 10, eu vou fazer aqui no ladinho, né? Um quadrinho aqui para ter. O 4 na 10 é igual a 2 ao quadrado na 10. Então, 4 na 10 é igual a 2 na 20. Então, a gente vai usar isso aqui. 2 na 20 dividido por 2 dá 2 na 19. Mais 2 na 19 vezes raiz de 3 i. Alguém pode dizer, eu podia deixar o 2 na 19 em evidência, vezes 1 mais raiz de 3i. Poderia ser também. Então aqui está a resolução da letra A. Vamos então para a letra B. Então, agora o meu eixo x é negativo e
o eixo imaginário é positivo, então isso está no segundo quadrante, né? Então vou dizer que isso aqui é menos 1/2, e aqui mais para cima um pouco, no eixo dos imaginários, a gente tem raiz de 3 sobre 2. Então, aqui está o nosso número complexo. Esse aqui é o nosso módulo, né? E esse aqui vai ser o nosso θ. Então, o módulo ao quadrado vai ser 1/2 ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. 1/2 ao quadrado é 1/4. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é 3/4. Então o ρ nada vai ser do que 1 mais 3/4 é 4/4, que é 1. Raiz de 1 é 1. Então nosso módulo é 1. Eu vou usar um azulzinho aqui e vamos pensar nesse triângulo aqui, né? Ele fica mais fácil de ver. Então esse triângulo aqui. E esse ângulo aqui que a gente vai calcular, eu vou chamar de alfa. Então, tangente de alfa vai ser quanto? Cateto oposto, raiz de 3 sobre 2 dividido por quanto? Por 1/2, né? Então, a tangente de alfa vai ser raiz de 3. Então, a alfa vai ser quanto? Qual é o ângulo que a tangente é raiz de 3? 60 graus. Então, a alfa vai ser 60 graus. Logo, nosso θ vai ser quanto, então? 180, que é meia volta, menos 60, que é 120 graus, né? Assim eu posso escrever o nosso z na forma trigonométrica. Então, z é um módulo, que é 1, nem vou colocar. Posso colocar, né, 1 vezes cosseno de 120 graus mais i vezes seno de 120 graus. Então a gente quer calcular z na 8. Como é que vai ser? 1 na 8 vezes cosseno de 8 vezes 120 graus mais i vezes seno de 8 vezes 120 graus. Então z na 8 nada mais é do que cosseno, porque 1 na 8 é 1, né? De 8 vezes 120 dá 960 graus, mais i vezes seno de 960 graus. Quantas voltas será que é 960 graus? 3 já vai passar de 900, então é 2 só. Então 2 vai dar 720. Então eu pego 960 e subtraio 720, que são 2 voltas, né? Isso vai nos dar 240 graus, mais seno de 240 graus. Então, z na 8 vai ser quanto? Onde está o cosseno de 240 graus? Aqui vamos aproveitar, vamos fazer um ciclo trigonométrico e vamos dar uma pensadinha, que já é útil. Então, aqui 180, divido mais ou menos em 3, vou dizer que está mais ou menos aqui. Então, esse ângulo aqui é 240 graus. Logo, esse ângulo aqui é 30.
Se eu seguir aqui, meu desenho não ficou muito bom. Esse ângulo aqui seria igual a esse. Então, quanto é? Esse é 30, esse aqui é 60 graus. Então, o ponto está no terceiro quadrante. Tanto seno como cosseno são negativos. Mas o valor dele é o mesmo do 60. É o mesmo que cosseno de 60. Então, menos 1/2 e menos raiz de 3 sobre 2i. Então, o z na 8 vai ser exatamente isso. É o cosseno de 240 graus e o seno de 240 graus. E é isso aí, né? Podemos ir para o próximo exercício. Se você tiver dúvida, pode ir lá na calculadora e conferir esse valor, né? Cosseno de 240 graus, digita isso e pronto. Agora nós vamos quando os dois são negativos. Então isso deve estar em qual quadrante? No terceiro, né? Eu vou colocar aqui imaginário. E aqui a parte real. A parte real menos raiz de 3, né? Então vou marcar aqui menos raiz de 3 e a parte imaginária menos 1. Então a gente faz quadriculadinho, né? E tem o afixo ali. Através do afixo a gente vai ter o módulo, né? E pode calcular então tanto o módulo ρ quanto o ângulo θ, né? Eu gosto sempre de calcular primeiro o módulo, então essa eu vou fazer assim: o módulo é raiz quadrada de as distâncias elevado ao quadrado. Então, raiz de 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, o ρ é 3 mais 1, que é 4. Como é medida, né, o ρ vai ser, então, 2. Nosso módulo é 2. E o ângulo, professor? Bom, o ângulo a gente pode pegar esse triângulo aqui só para fazer um pouquinho diferente, né? E nós chamamos esse ângulo de alfa. Esse lado aqui vai ser o oposto. Quanto mede o oposto, professor? 1. E esse lado aqui, né, vai ser o nosso adjacente, que mede raiz de 3. Então, tangente de alfa é o cateto oposto, que é 1, sobre o adjacente, que é raiz de 3. Então, tangente de alfa é quanto? Tem que tirar lá a raiz, né? A gente já sabe de várias vezes. Então, raiz de 3 sobre 3. Qual é o ângulo, então? 30 graus. E agora, quanto mede o θ, então, se o alfa é 30 graus? A gente pode botar 180 mais os 30. 210 graus. Agora, então, podemos escrever nosso z, né? 2 cosseno de 210 graus mais i vezes seno de 210 graus. Então, z na 7 vai ser igual a 2 na 7 vezes cosseno de 7 multiplicado por 210 graus mais i vezes seno de 7 vezes 210 graus. Quanto que é 7 vezes 210? Dá 1470 graus. Seno 1470
Agora vem a pergunta, quantas voltas dá 1470 graus? 4 dá 1200, acho que é 4 voltas, então vamos fazer. 360 mais 360, 720, 1440, então sobra só 30 graus. Cosseno de 30 graus. Mais I seno de 30 graus. A gente pode fazer, né? 360 vezes 4. 4 vezes 0, 4 vezes 6, 24, vai 2, 12 mais 2, 14, ó. 1440, a gente tem ali 1470, basta diminuir, né? Só para conferir. Então Z na 7 vai ser igual a 2 na sétima vezes, quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então o seno de 30 é 1/2, né? Dessa maneira, Z na 7 será igual a 2 na 7 vezes raiz de 3 dividido por 2. Dá 2 na sexta raiz de 3 mais 2 na sexta I, né? Pronto, então está aqui nosso cálculo, né? Finalizado. De novo, alguém pode dizer, eu posso colocar 2 na sexta em evidência, raiz de 3 mais I? Pode, sim, né? Vamos ver então a D. Em que quadrante está esse número? O primeiro é negativo, então esquerda e para cima. Então isso nos dá o segundo quadrante, né? Então, aqui é a parte imaginária e aqui é a parte real. Então, menos 3/2. Vou colocar aqui menos 3 sobre 12. E mais para cima um pouco, eu vou botar 3 raiz de 3 sobre 2, que é um pouquinho maior. É bom sempre tentar manter a escala na medida do possível, porque ele ajuda já a sugerir qual é o ângulo que a gente está falando, tá? Então, esse aqui vai ser nosso ângulo θ, e esse aqui é o nosso módulo ρ. Então, ρ vai ser igual a 3/2 ao quadrado mais 3 raiz de 3 sobre 2 também ao quadrado, né? Então, quanto que vai ser o ρ? 3 vezes 3, 9 quartos, mais 3 vezes 3, 9, né? 9 vezes 3, 27 quartos, é isso aí, né? 27 quartos. Então, o ρ vai ser 9 mais 27, 36 quartos. Isso é a mesma coisa que 9, né? Então, o ρ é igual a raiz de 9, que vai ser 3. Ou pode fazer raiz de 36, que é 9, raiz de 4. Raiz de 36, que é 9. Raiz de 36, que é 6, raiz de 4, que é 2, 6 dividido por 2 é 3. Tá? E o θ? Nós vamos fazer como? Eu vou pegar esse triângulo aqui, né? Eu gosto dele, que é reto, então, e vou dizer que esse ângulo é alfa. Então, o tangente de alfa é o cateto oposto, que é 3 raiz de 3 sobre 2 dividido por 3/2. Então, tangente de alfa vai dar exatamente raiz de 3, porque 3/2 dividido por 3/2 é 1, sobra só raiz de 3. E raiz de 3 a gente já sabe quando que a tangente é raiz de 3. É um ângulo de 60
graus. Se o alfa é 60, quanto é o θ então? 180 tira 60, que nos dá 120 graus. Agora eu escrevo então Z vai ser igual a um módulo, que é 3 vezes cosseno de 120 graus mais I vezes seno de 120 graus. E Z na sexta vai ser igual a 3 elevado na sexta, cosseno de 6 multiplicado por 120, mais I vezes seno de 6 multiplicado por 120. Então, eu tenho que Z na sexta é 3 na sexta vezes cosseno de 600 mais 120, 720 graus, mais I vezes seno de 720 graus. E olha que coisa interessante, quanto que é 720 graus? Não é 2 voltas completas, então isso é a mesma coisa que 0 graus. E quanto é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. E o seno de 0 é 0. Então, Z na sexta vai ser 3 na sexta vezes 1, que é 3 na sexta. E 3 na sexta vezes 0 é 0. Então, sobrou só 3 na sexta. Na letra E, a gente tem menos 2 mais 2i na 22. Como que eu calculo isso, né? Primeiro vou ver qual o quadrante que ele está. Ele está no segundo quadrante. Vou dizer que aqui é menos 2, vou tentar manter a proporção, e aqui é 2 no imaginário. Então esse daqui, os lados são iguais, a gente já está vendo, né? Então tem um monte de coisa bem bacana e bem rápida de fazer. Vamos igual calcular o ρ, né? Eu vou dizer que é a raiz da soma dos quadrados. Então 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais 4, né? Que dá 8. Raiz de 8 a gente dá para transformar em 2 raiz de 2. Né? Por quê? Esse módulo é a diagonal de um quadrado de lado 2. Então 2 raiz de 2. Agora vamos ver o θ. Quanto será que mede esse ângulo aqui? A diagonal de um quadrado, né? Não precisa nem calcular. Então esse ângulo aqui mede 45 graus. Então quanto que mede o θ? O θ mede 180 menos 45. Isso dá 135 graus. Assim eu posso escrever nosso Z. Então Z é o módulo 2 raiz de 2 multiplicado pelo cosseno de 135 graus mais I vezes seno de 135 graus. Eu quero é Z na 22, professor. Então eu vou ter 2 raiz de 2 elevado na 22 multiplicado pelo cosseno de 22 vezes 135 graus, mais o I vezes o seno de 22 vezes 135 graus. Então, Z na 22 vai ser igual o 2 na 22 dá 2 na 22. Vou botar aqui, 2 na 22. E o raiz de 2 na 22 dá 2 na 11. Por que 2 na 11? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então é só pegar a metade do expoente.
Tá, e 22 vezes 135? Vamos ver quanto dá 22 vezes 135. 2.970. 2.970 graus. Mais π vezes seno de 2.970 graus. Tá. E 2.970 graus dá quanto será? Quantas voltas? Então já posso ajeitar aqui, ó, 2 na 22 e 2 na 11, dá 2 na 33 vezes cosseno de 2.970, eu posso dividir por 360, vai dar 8,25. Diminuo 8, multiplico de novo por 360 e dá 90. Então isso significa que esse ângulo é 8 voltas mais 90 graus. Vou fazer aqui. Quanto é 8 voltas? 8 vezes 360. 8 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 3 vezes 8, 24. Mais 3 vezes 8, 24. Mais 4, 28. 2.880. Bom, 2.880 para chegar em 2.970. Falta quanto? 90 graus, só para conferir. Então, Z na 22 vai ser 2 na 33 multiplicado por... Quanto é o cosseno de 90? Por aqui, cosseno é 0. Então, 0 mais 1 vezes I. Eu vou deixar só o I, né? Porque o seno de 90 é 1. Então, Z na 22 vai ser igual a 2 na 33 vezes I. 2 na 33 I. Somente isso. Sim, sim. Isso, sir. Vamos lá. Então, eles querem saber... Primeiro eu vou ter que descobrir quem é o nosso Z, então, né? Se isso é um triângulo equilátero, né? De graça já sai que θ é 60 graus. Bom, então eu sei que se ele é equilátero, esses três lados mede L, né? Eu vou ter que trocar aqui, ficou horrível essa cor. Tá. Então eu vou fazer um triângulo retângulo, né? Retângulo aqui. Esse pedaço aqui vai medir L sobre 2 e esse L. E esse aqui é a altura que a gente quer, né? Foi o jeito que eu resolvi. Então, pelo teorema de Pitágoras, L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. L ao quadrado igual, aqui tem que ter bastante cuidado, né? L ao quadrado sobre 4 mais H ao quadrado. Aí fica L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Colocamos tudo em forma de denominador 4. Aí fica 4 L ao quadrado menos L ao quadrado. E 4L ao quadrado menos L fica 3L ao quadrado, né? Então, 3L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado. Para descobrir o valor de H, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, é um modo. Então, raiz de 3 não tem, então fica L, raiz de 3 sobre 2. Isso é uma fórmula que a gente usa direto na matemática. Então sabemos a altura. Como que eu calculo a área de um triângulo, né? Base vezes a altura dividido por 2. No caso do nosso triângulo,
A área já é dada, né? É 36 raiz de 3. Isso é quanto? A base, que é L, vezes a altura, que é L raiz de 3, sobre 2 dividido por 2. Para dividir por 2, a gente pode multiplicar por 1/2, né? Então vai ficar 36 raiz de 3 é igual a L ao quadrado, raiz de 3, sobre 4, né? 2 vezes 2, 4. Ah, professor, eu posso cortar assim as raízes de 3 nos dois lados? Sim, se só tiver multiplicação, pode, né? Ou fazer o seguinte, o 4 está dividindo, a gente passa para lá multiplicando. Então fica 4 vezes 36 raiz de 3 dividido pelo raiz de 3 igual L ao quadrado. Então aí corta raiz de 3 com raiz de 3 e faz o seguinte, L é igual a raiz quadrada de 4 vezes 36. Vou deixar assim mesmo. Raiz de 4 é 2, raiz de 36 é 6. Então eu posso dizer que isso é 12, né? O L é 12. Tá, e para que serve esse L12? Bom, o L, na verdade, é o nosso ρ, né? É o módulo. Então eu posso dizer que o ρ é igual a 12. Então me ajude a lembrar, o ρ é 12 e o θ é 60. Para terminar ele na próxima página. Ele quer z ao quadrado, né? Então, se o θ é igual a 60 graus e o ρ é igual a 12, quanto que é o nosso z? Bom, o z é 12 cosseno de 60 mais i seno de 60 graus. Pronto o z, né? Na forma trigonométrica. O que o problema pede? Z ao quadrado, né? Isso. Então, o z ao quadrado é 12 ao quadrado, né? Vezes cosseno de 2 vezes 60 graus, mais i seno de 2 vezes 60 graus. Então, z ao quadrado é igual a 12 ao quadrado vezes cosseno de 120 graus mais i seno de 120 graus. Esse número aqui pode ser deixado assim, é z ao quadrado na forma trigonométrica, né? Eu não sei porque o problema não fala nada qual é a maneira, então eu posso deixar assim. Ou ainda posso melhorar ele, botar que z ao quadrado é igual a 144 vezes cosseno de 120 graus mais i vezes seno de 120 graus. Não sei, como é que tu deixou o teu, Ademar? Tu fez assim, mudou ele? Eu deixei o 144 cosseno de 120 graus É, e seno de 20 a graus. gente poderia ver qual é e levar ele para a forma algébrica, mas o problema não pede isso, né? Tá ótimo assim, né? É na forma, ele só diz que é para calcular z ao quadrado. Vamos ver o próximo, certo? Certinho. Exercício 4. P é o afixo, então é esse ponto aqui, né? P. É esse aqui. Número complexo do número complexo z, considere z na 45, z na 50 e z na 100. Quais são os afixos desses números? Então, o que a gente tem que fazer? Para fazer aquilo ali, tem que calcular o ρ, que é o módulo desse número, né? Então, como é que eu calculo o ρ dele? Ρ ao quadrado é igual a 1/2 ao quadrado mais
raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Então, ρ ao quadrado é 1/4 mais 3/4. É isso, meninos? Fizeram esse? Certo. Eu já vou botar ρ é igual a 1. É o que vai dar, né? 4/4, 1 raiz de 1. Ou... ρ igual a 1. ρ igual a 1. Tá, isso é a primeira parte. A segunda, qual é o ângulo dele, né? Esse aqui é o ângulo θ, que é o ângulo que a gente usa. Eu gosto sempre de usar esse triângulo aqui para mim ficar melhor. Então, esse aqui é o cateto oposto, que é raiz de 3 sobre 2, e o adjacente é 1/2, né? Então, tangente de alfa é raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2. Certo? Certo, né? Então, tangente de alfa é raiz de 3. Então, alfa vai ser, se a tangente é raiz de 3, 60 graus? 60 Isso, 60 graus. Se alfa é 60, o θ é 120 graus. Tranquilo, meninos? Então, o Z vai ser igual cosseno de 120 graus mais I seno de 120 graus. Porque o módulo é 1, a gente já falou, não precisa... Quando a gente tem módulo 1, né? Não precisa escrever. Então vamos ver o que o problema pede. Quais são os afixos? Nós vamos... Para calcular ele na forma... A gente vai ter que fazer na forma trigonométrica. E afixo é na forma algébrica. E depois voltar, né? Não sei se alguém fez. Ó, Z na 45. Então, é cosseno de 120, né? É isso, né, meninos? Então vai ser cosseno... Eu vou botar um parênteses aqui, tá? 45 vezes 120. Daí alguém vai dizer, ô professor, mas e o módulo elevado na 45? Precisa? Não, né? Não. Por quê? Porque é 1 elevado na 45, né? Então agora nós temos que fazer 45 vezes 120 graus. Isso dá bastante, né? Alguém fez essa conta aí? Sim, deu 5.400. 5.400 graus. Ah, já que eu deixei ali, eu vou... Parênteses. 5.400 graus, né? Isso dá exato? Isso vai dar zero? Não, estou enganado. Não, né? Vai dar zero. Vai Zero? dar zero. Cosseno de zero mais I seno de zero. É porque o 5.400 é exatamente 15 vezes 360. 15 vezes 360. Dá para dividir por 3, como eu ensinei o truque, né, Nicolas? 3, 120 dá uma volta, dá 15 voltas completas. Lembra que eu falei isso? Ó, 45 vezes 120. Estão vendo aqui? Cada 3 vezes 120 é uma volta. Então 45 dá para dividir por 3, é exato, né? São 15 voltas, isso mesmo. Tá, cosseno de zero é 1, né? É isso, né? Então, Z na 45 vai ser igual a 1. Só isso? Só, né? Fechou? Tem que fazer o gráfico, senhor? Sim, eu vou voltar, eu sou preguiçoso. Ok. O nosso Rho deu 1, né? Olha que bacana, então esse Z na 45 é aqui? É, né? Seria, né? Também deu nisso. Aqui, né? Uhum. Quando deu 1 o Rho eu fiquei todo faceiro, porque ele vai ser em cima dessa coisa roxa, né? Entenderam a ideia? Z na 50, mesma coisa, né? Só que daí é cosseno de 50 vezes 120, né?
mais I vezes seno de 50 vezes 120. Bom, aqui vai sobrar 240, é isso, meninos? No final, cosseno Isso, de... sir. Deu 6.000 isso? Uhum. 6.000 graus. Mais I vezes seno de 6.000 graus. Que é equivalente a 240. Por que eu vi que é 240? Bom, a gente já falou do 45, deu exato, né? Mais 3 continua dando exato, sobrou 2, né? 45 mais 3 dá outra volta, sobrou 2, 2 vezes 120, 240. Então é Z na 50. Bom, agora nós temos que fazer esse Z na 50 voltar a ser um número na forma algébrica. Quanto que é cosseno de 240? Alguém olhou? Sir, eu não fiz esses daí não tem justamente, problema. não passei pra forma Uhum. Menos meio. algébrica porque eu não sabia passar pro primeiro quadrante. Chegou a fazer, Nicolas? A gente poderia fazer assim, ó, 240 menos 180, se não Tá, não, vai dar vamos, 60. já que estamos com tempo, vamos fazer esqueminha, tá? Já vamos ajudando Aí, vocês. 240 é 180 mais 60, certo? Isso. Então, Então é por daí a aqui. gente poderia pegar o cosseno de 60 e o seno de 60, só que tem que lembrar que ele tá no terceiro quadrante. Então Ó, daí esse ângulo é 240, ó, Ademar, pra ti. Significa o quê? Que esse ângulo aqui é quanto? Aqui é 60, certo? aham. Aqui também vai ser 60, porque Sim, isso porque são eles são ângulos opostos pelo do X. vértice. Isso, perfeito. Então, o cosseno e o seno são os mesmos do 60. Tá vendo? Só tem um detalhe, Sim. qual é? Os dois estão nesse quadrante, então os dois são negativos. Tá? Entendeu como é que faz para voltar para o primeiro quadrante? É bem fácil. Só que se o negócio estiver no segundo quadrante, sir. A gente vai vendo com calma, tá? Esse o ficou segundo entendido, Tá né? bom. ó, se a gente Então é tiver o aqui mesmo. 120. Ô, Ademar, aqui, ó, se a gente tiver no segundo quadrante, a gente pode diminuir o ângulo que a gente tem por 90, daí vai dar o ângulo que a gente quer. Tá. Cosseno de 60 é quanto, então? 1/2, né? É 1/2, meninos? É, né? É menos um meio. Ah, isso. Menos 1/2. Menos... Já nem vou olhar o outro. Raiz de 3 sobre 2, certo? Por que eu já nem olhei o outro? Eles sempre são casados, né? Nos ângulos. Tá certo isso? Vocês podem conferir, tá? Lembro. Olhe na calculadora. Pode botar direto. Quanto é cosseno de 6.000? Vai dar menos 0,5. E quanto é o seno de 6.000? Vai dar menos 0,866. Se nós estivermos certo, tá? Então é menos 1/2 e menos raiz de 3 sobre 2, né? Vamos voltar lá, ver se a gente marca. Onde será que é isso? Dá para inverter esse ponto exatamente para baixo aqui, meninos? O que vocês acham? Com certeza. Claro, né? Então esse aqui é o Z na 50, é isso, né? Z na 50. Menos raiz de 3 sobre 2. Só falta agora a gente calcular Z na 100, que eu separei aqui. Z na 100. Cosseno, é 120 o grau, né? Eu já nem lembro mais. 100 vezes 120 graus. Mais I vezes seno de 100 vezes 120 graus. Olha que detalhe importante, né? Se nós pegarmos o 100 e dividir por 3, isso vai dar 3 vezes 3, 9. Vamos fazer uma continha, né? 1, baixo o 0, 10, 3 vezes 3, ou coisa. 9, 10 menos 9 e 1. Sobrou 1, né? Por que eu dividi por 3? Porque cada 3 vezes 120 é uma volta, certo? Então sobrou 1. Então isso aqui vai dar o cosseno de 12.000, né? Só para nós fazer a multiplicação.
É 12.000? É, né? Tá, mas e aquela conta que tu fez ali no lado? Vocês sabem por que eu fiz aquela conta no lado? Por causa do resto. Isso. Aquele 1 significa que isso é igual ao cosseno de quantos graus? 120. 120. Por quê? Esse 1 que manda no ângulo, entenderam? Ah, mas eu posso dividir sempre? Sempre que esse número é um múltiplo, ou perdão, um divisor de 360, né? Eu posso. Ah, coube 3 vezes, então eu divido esse número por 3, o que sobrar vezes 120 é o nosso ângulo no primeiro quadrante. É um truque, né? Tá, Isso. esse é o Z. A vantagem. Ô Ademar, agora chegou a hora então, daquilo que tu queria Aí, saber. chegou. Vamos tentar. Se não ficar muito bom, não é o que importa nesse momento, né? Onde que é o 120 graus? É 30 aqui pra cima, né? Certo? Isso. Então, esse daqui é o 120 graus, tá? Então, nós já falamos, tem várias maneiras de pensar, né? Por exemplo, esse ângulo aqui vai ser quanto? Se ele é 30, 120, esse aqui é Vai ser 60. 60. 60. Então, vou fazer o seguinte, vou fazer... Claro que ele não vai ficar bom, porque o meu desenho é horrível. Então, esse ângulo aqui é 60 graus, certo? Tá enxergando isso? Por que Sim. eu garanto que ele é 60? Porque se o meu desenho fosse certo, né, ele ia passar na mesma. Tá. Então esse é 30, esse é 30. Só pode ser 60, 60, né? Olha só o que eu cheguei. Esse valor aqui é igual a esse com sinal trocado. Tem que cuidar, né? E esses aqui são iguais. Então eu posso dizer o seguinte, que o cosseno de 120 é igual ao menos o cosseno de 60. Então, menos, quanto é o cosseno de 60? 1/2, né? É. Tá, e o seno? É o mesmo de 60, né? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, mais raiz de 3 sobre 2 e... Ele deu em cima do outro. Oi, Nicolas, fala. Ah, que antes eu tinha falado pra diminuir 90 de 120, na verdade, pra diminuir 180. Isso, 90. tem uma fórmula, mas eu não gosto de fórmula, meninos. Eu acho que dificulta tanto, né? Z na 100, então, é igual a menos 1/2 mais raiz de 3. Vamos ver lá. Ficou em cima do outro, né? Não é esse mesmo ponto? É, né? Menos 1/2 raiz de 3. Aí vocês vão dizer, pode acontecer isso, professor? Claro que pode. Esse é o Z na 100. Certo aqui? Tranquilo? A gente Certo. vai ver melhor isso aqui, né? Como eu já propus, fazer uma aula só de redução. Tá. Ah, sorte massa esse negócio aí, porque se, por exemplo, tu falou que não gosta de fórmula, realmente isso daqui, se eu aprendo, eu consigo aplicar de várias maneiras, assim, e se eu tenho a fórmula, pá, é um monte de coisa pra tu decorar, assim, sabe? Não, decorar é uma palavra horrível, né? É, Infelizmente. pois é. Tá. Vamos ver o 5 então. Considerando os números complexos, z igual a 1 mais i. Então eu já deixei esse quadriculadinho para nós marcar. O 1 é aqui, né? E o mais i é aqui. Então o z vai ser esse pontinho aqui? É, né? Lembro disso? É, De certo. colocar no plano. Pera aí, vamos botar aqui. Real, né? E aqui I grande, Mzinho, imaginário. Então esse aqui é o Z. Marquei aqui, tá o Z. Esse Z barra, o que é esse Z barra? Vocês lembram dele? É o conjugado. É o conjugado. Inverte a Também parte tá no 1, negativa. só que é para baixo, né? Então é esse ponto aqui? É, né? Certo? Esse é o Z barra. Ó, primeiro do Z eu vou fazer, tá? Relacionado ao Z. Então o ρ do Z é fácil, né? Quanto mede isso aqui, gente? Raiz de Raiz de 2. 2.
E o θ? 45. É de grátis, né? Então o z vai ser igual raiz de 2 cosseno de 45 mais i vezes seno de 45. Tranquilo? Ele quer saber z ao cubo, né? Então é raiz de 2. Meu 2 ficou muito esquisito, né? Ao cubo vezes cosseno de 3 vezes 45. Mais i vezes seno de 135. Já vou colocar aqui, tá pouco espaço. Vou puxar um pouquinho mais para cá. Isso aqui, quanto dá a raiz de 2 ao cubo? Some a raiz? Vai dar 4. Também, mas é como se fosse raiz de 2 vezes Raiz de 2 ao cubo? dois. Então é raiz Então, de daí 6, né? 6 da raiz. 2 raiz de 2. Isso. 2 raiz de 2, né? Por quê, professor? Porque é 135, né? Porque 1 raiz de 2 vezes raiz de 2 aparece o 2, né? E sobra outro raiz, então não dá pra sumir com as raízes. Tá. Bah. Sempre que é ímpar vai sobrar raiz. Se é par vai sumir, né? Tá, e agora? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver esse cosseno de 135. Onde é que é o cosseno de 135? É lá embaixo, né? É isso ou não? Não, é aqui, né? Tô só confundindo vocês. Aqui é o 135, né? Esse ângulo aqui é o 135. Então, ele quer saber qual é o cosseno. Cosseno de 135 é igual ao cosseno de 45, só que com sinal de menos, né? Então, 2 raiz de 2 vezes cosseno de 135, até ali. Qual é o cosseno de 45? É sempre raiz de 2 sobre 2, né, meninos? Então, aqui é menos raiz de 2 sobre 2, mais i. E o seno? O seno é o mesmo, né? Então, raiz de 2 sobre 2. O mesmo que? O mesmo seno de 45, né? Esse número tá com a cara que vai ficar bem bonito, né? Aí fica 2, corta com 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, sobrou menos 2. Enxergaram isso? Esse 2 divide por 2 dá 1, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4 que é 2. Tem um menos ali. Isso vezes isso corta com esse 2 também, só que aqui mais 2i. Nós já lidamos com esse número hoje. Então, z ao cubo. Por que eu fiz essa parte aqui de passar? Porque ele está dizendo lá no enunciado, né, menino? Ó, que ele quer na forma a mais bi. Então, sabemos quem é o z ao cubo. Compreendido? Por que deu... Sim. Por que deu ali? Lembra que eu falei outro dia? 1,45, 2,45, 3,45, 4,45, 5,45, 6,45, 7,45 e 8,45. Né? Então agora vamos falar aqui do Z barra. Quem é o nosso módulo? Eu vou chamar ele de Rho2. Quem é o Rho2? Seria o mesmo? O módulo é o mesmo, né? É a diagonal de um quadrado de lado 1, então é raiz de 2, certo? E quem é agora? Deixa eu trocar aqui com um azulzinho, né? Quem é esse ângulo θ agora? O θ azul. Ah, eu podia? Podia não. Eu vou botar aqui alfa. Vou anular esse θ, tá? Alfa, então. Quem é o alfa ali? Que ângulo é esse, meninos? O azul. Seria 315, talvez. 315 graus. Porque falta 45 para ele dar a volta, né? Um jeito de pensar. É os ângulos aqueles dos ímpares, né?
1,45, 2,45, 3,45, 4,45. Ah não, 3, 5, né? 5,45. Não, 7,45. Ah, tá difícil. Tá, então como é o Z? Raiz de 2 cosseno de 315 graus mais I vezes seno de 315 graus. Ele quer saber a Z na quarta, né? Vamos botar o Z barra. Z barra na quarta, então é raiz de 2 elevado na quarta, já deu uma coisa boa. Cosseno de 4 vezes 315. Quanto é 4 vezes 315? Z barra na quarta é raiz de 2 elevado na quarta vai dar 4, certo? Por que é 4? Todos enxergaram? Posso seguir? Porque tu dividiu ali o 4 pelo 2 ali no raiz de 2, e daí ficou com 2 raiz de 2 elevado a 2, que é 4. Isso, é um modo, é. E eu posso botar isso por extenso, né, Nicolas? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Seriam 4 raízes de 2, né? Aí 1 vezes o outro dá 2. Sobra 2 vezes 2, que é 4. É um outro modo, né? Cosseno de 1260. É isso? É, né? 1260 graus. Mais I vezes seno de 1260 graus. Aí o Z barra na quarta vai dar 4 vezes. E esse cosseno de 1260 graus? Aqui deu, se a gente for transformar ele, vai ficar em 180, daí então vai ser a mesma coisa que cosseno de 180 mais o seno de 180. Eu vou botar cosseno de 180 graus mais I vezes o seno também de 180 graus. Então o Z barra na quarta é 4 vezes. O cosseno de 180 é aqui em cima dessa reta, né? Então é menos 1, certo? E o seno é 0. Então Z barra na quarta vai ser igual a menos 4. Só isso? Solito. Feito. Era isso que eles pediam, né? Esse número Agora tem a última, só. agora vem aquela. Esse número aqui é um real puro, né? Certo? Menos 4. Ficou 2 vezes. Tá. E essa daí, gente, essa daí é cabeluda, né? Eu fiz de um jeito, tá? Que deu certo, mas eu não garanto. Eu vou resolver. Eu posso depois mostrar como é que faz ela com a maneira algébrica, porque primeiro eu pensei assim, vou chamar de Z igual a mais BI, certo, meninos? E fiz uma coisa ali que deu um baita de um trabalho. Depois eu pensei, tá, e se eu fizer o mínimo múltiplo e somar tudo aquilo ali, será que não dá? Tipo assim, eu deixo o Z aqui embaixo, deixo igual a 0. Aqui vai dar Z ao quadrado, certo? Porque embaixo desse Z tem 1, Z vezes Z. Mais 1. E esse 1 vai ficar mais Z, mínimo múltiplo. Entende isso? Entendem, né? Bom, tem esse probleminha aqui do Z aqui embaixo, né? Mas o Z não deve ser o 0, né? Senão ele não é um número complexo. Lembra? Outro dia a gente falou sobre isso, né? Vamos admitir que está tudo bem. Z ao quadrado mais Z mais 1 igual a 0. Porque esse Z está dividindo, passa multiplicando, sabe a história, né? Tá. Isso é um atalho, que facilita um monte, tá? E esse aqui é um Bhaskara, né? Por incrível que pareça. E o curioso é que dá certo. Não sei porquê, tá? Mas dá.
Eu vou pensar, prometo para vocês que vou pensar. Então é o seguinte, z é igual a menos b, no caso menos 1, né? Mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 1, né? Menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então z é igual a menos 1 mais ou menos raiz de menos 3. Enxergar que é raiz de menos 3? 1 menos 4, né? Tá, e daí, professor? Bom, esse menos a gente sabe que pode trocar por i ao quadrado, né? Então, nosso... Oi? Sim. Então... Agora só fazia tempo que eu tinha que subir. Então, z é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 3i sobre 2. Olha que detalhe interessante. O afixo pertence ao terceiro quadrante. Então o número tem que ser nesse quadrante aqui, certo? Para ser nesse quadrante, os dois têm que ser que sinal? Negativo. Então, menos 1/2 menos raiz de 3 sobre 2i. Que loucura isso aí. Tá, isso é um atalho que eu enxerguei ali, tá? Então esse é o z. Onde é que está esse número? Menos 1/2. Aqui, né? Em cima dessa listinha. E ele vai mais para baixo, porque o raiz de 3 é 0,866. Mais ou menos aqui assim, né? Menos raiz de 3 sobre 2. Então esse aqui é o nosso z. Tá. Parecia difícil, mas na verdade esse é o mais fácil. O que ele quer saber? Nossa. Eu já estou botando o teto aqui porque eu sei que precisa, né? O módulo, eu posso até fazer aqui, né? O módulo disso a gente já fez um monte de vezes, né? É 1/2, esse número aqui é 1/2, né? Então o módulo vai ser raiz de quanto? 1/2 ao quadrado mais... eu botei mais. Mas a gente já falou que não muda nada, né? Então, é raiz de 1/4 mais 3/4, que é 1, né? Então o rho aqui, que bom, dá 1. Então o módulo é 1. E o ângulo? O ângulo eu posso chamar isso aqui de alfa e dizer o seguinte, o que a gente pode dizer aqui? Que tangente de alfa é igual a quanto? Cateto oposto, então 1/2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Então, tangente de alfa é igual a 1 sobre raiz de 3. O que fizemos? Tangente de alfa é raiz de 3 sobre 3. Vocês viram que sempre que tem uma raiz embaixo, para racionalizar, aparece ela em cima e embaixo o número que está dentro da raiz? Já se deram conta disso? Sim, já tinha percebido isso. Então, Nem faço mais a racionalização. E esse alfa é quantos graus então? 30, né? 30 graus. Ó, por que é bom manter a escala? Estão vendo que o alfa aqui é pequeno, né? Se ele é 30, então quanto é o nosso θ, gente? 240. 240, né? Muito bom. Por que eu estou fazendo isso? Tem algum sentido? Bom, qual é o menor valor natural de n? Menor valor
natural de n, para o qual z na n é um número real. Que beleza. Bom, o truque está só no ângulo, meninos. Como é que é a fórmula do z na n? Eu vou fazer o z aqui, daí eu vou falar isso, tá? Como é que vai ser o nosso z, então? Cosseno de 240 mais seno de 240 graus. Concorda comigo? Porque o rho deu 1, que bom, né? Então eu não vou multiplicando aqui os números. Z na 1, Z na 2, Z na N. Como é que vai ser? N vezes, né? Tá, então eu vou fazer uma coluninha com alguns números. E eu quero ver onde é que eu vou fazer isso. Vou fazer aqui que já é suficiente, tá? Um quadrado, um retângulo. Então o primeiro ângulo é 240 graus, certo? 240 mais 240 vai dar quanto? 480. 480. Que é a mesma coisa que 120 graus, concordo? 480 é 360 mais 120 graus. Para fazer o cosseno e seno, né? Semelhante, vamos botar assim. Tá, mas depois eu somo mais 240, vai dar quanto? 600, 720 graus, certo? Não é 3,240, não é 720? E 720 é igual a quanto? Não é zero? Vou calcular z na terceira, então. Nossa, que silêncio ensurdecedor. Cosseno de 3 vezes 240 graus, mais... Ah, eu esqueci o i aqui, né, meninos? E seno de 3 vezes 240 também. Então, z na terceira vai ser igual cosseno de 720 graus mais i vezes seno de 720 graus. Cosseno de 720 é igual a cosseno de 0 graus. Mais i vezes seno de 0 graus. Cosseno de 0 grau é 1. Né? E seno de 0 graus é quanto? 0, certo? Então quanto que dá z ao cubo? 1. Tá, mas o que é o 1? Qual é o menor valor natural de n para qual z na n é um número real? O que tem que acontecer para ele ser real? A resposta nossa é obrigatoriamente um valor em cima do eixo dos reais, né? Então, ou o ângulo é 0, ou é um ângulo de 180. Tá, mas como é que tu descobriu isso? Eu peguei o 240 e fui somando. Qual será que seria o próximo número que vai dar... Senhor, não daria pra fazer 0, né? Acho que não, né? Pois Poderia. eu pensei nisso, tá, Nicolas? Daí eu recorri para os meus livros. O n não pode ser 0, tá? É o n natural asterisco. Aqui faltava, pelo certo, tinha que colocar assim, né? É que eu fiquei n pensando assim. pertencente aos naturais, assim, né? Tá É ligado? que eu fiquei olhando ali pensando, será que não dá pra colocar 0 de uma vez? Z elevado a 0, pronto. É que dá. Que z na 0 é 1, né? Eu pensei de cara nisso. Eu digo, não, mas eu vou olhar, tá? E aqui, por exemplo, né? Se eu botasse mais 240, eu teria 960 graus, né? Que é também igual a 240, é óbvio, né? Se esse é 0, né? 240 graus. Depois o outro, com mais 240, 1200, né? 1200, que é igual a 120. Por que é igual, né? Eu estou usando o termo igual, certo? É semelhante, né? Incongruente, sei lá. Depende da situação. 1200 graus dá 3 voltas de 360 é 1080, né? Com mais 120. E o próximo seria 1400
440 graus. Que de novo vai ser igual a quanto, meninos? 0. Então, É um múltiplo de 3, então. isso, é cheio de padrão esse assunto. De 3 em 3, a gente vai ter sempre o número, e é sempre 1. Ele nunca vai estar aqui no -1 nesse, porque ele anda de 3 em 3, o 120, né? Esses assuntos, essa questão aqui, ela está muito ligada com a raiz, a radiciação, que vai ser a próxima aula. Tá? Deixa eu ver se tem espaço aqui ainda. Tem. O que eu vou mostrar como é que eu fiz a outra, daí vocês vão ver o desespero que é, outra resolução. Se eu considerar Z igual a A mais BI, daí eu estou pegando todos os casos, certo, meninos? Então, o número seria A mais BI mais 1 sobre Z, né? A mais BI, olha só, que loucura. Mais 1 igual a 0. A primeira parte, lembra? Essa parte aqui que eu descobri o Z em azul, né? Só que agora eu estou pegando ele como genérico. E como é que resolve isso? Vocês têm alguma ideia? Primeiro tu teria que, talvez... não, pera. Então não teria que trocar ali, ó. Vou fazer isso. Deixar ele no 1 sobre A mais BI, tu não teria que deixar o API ali por cima ali, tu teria que fazer as contas ali, 1 vezes A menos BI, e daí ABI. Vamos fazer assim, eu fiz do outro jeito, mas vamos fazer assim para ver o que acontece, tá? Então eu tentei fazer assim e não deu muito certo, deu mais bagunça. Vamos ver o que acontece. A menos BI, certo? A menos BI. Ele tem uns dizeres ali, mas eu acho que aqui ele não ajuda muito. Depois a gente... Aquele negócio que diz que os dois são no quadrante, então tanto A quanto B tem que ser negativo. Mas eu acho que isso não vai fazer diferença, né? Então em cima fica A menos BI, né? E embaixo vai ficar o quê? A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? BI ao quadrado, não, senhor? Sim, mas é que daí o BI ao quadrado vai ficar menos, né? Certo? Menos BI ao quadrado. O I ao quadrado é menos 1. Ah, tá. Ok. Certo? Mas olha o que apareceu aí. Não sei se isso ajuda muito. Eu acho que só piorou. Senhor. Mas eu acho que ele leva pro mesmo lugar que eu cheguei, tá? Mas vamos ver como é que eu fiz aqui, só para nós observar. Eu disse que o meu denominador geral é A mais BI. Então, para botar ali, eu vou ter o seguinte, né? A mais BI ao quadrado. Concorda comigo? Porque o denominador aqui é 1, né? Então eu divido esse por 1 e multiplico. É o mesmo, né? Divide esse por esse dá 1, continua 1. E aqui vai ficar mais A mais BI. Como esse Z não é 0, a gente está admitindo, esse coisa que pode sumir. Então eu vou ficar só com A ao quadrado mais 2 vezes A vezes BI mais B ao quadrado I ao quadrado. É o quadrado perfeito, não sei se vocês lembram disso. Isso daqui tudo, né? Então eu vou fazer mais uma linha. A ao quadrado mais 2ABI menos B ao quadrado. Por que menos B ao quadrado? Porque eu peguei o I ao quadrado é menos 1, né? Mais 1 mais A mais BI igual a 0. Eu vou pegar a parte real desse número. Qual é que é a parte real, meninos? O A? O A ao quadrado é real, né? Esse não é real. Mas... E aquele B? E esse B? É real, esse B também? Esse é real e esse é real. Concorda comigo? Só não é real o 2ABI e o BI, né? Então eu vou ter o seguinte, que A ao quadrado menos B ao quadrado
mais A mais 1 é igual a 0. Pode ser desse jeito, né? Geralmente a gente joga um para o outro lado, mas pode ser desse jeito. O que sobrou ali? Sobrou o seguinte, que 2ABI, né? 2ABI mais BI é igual a 0. E aqui tem uma coisa incrível, estão vendo que tem um BI aqui para a gente colocar em evidência? BI vezes 2A mais 1 igual a 0. Oh, que beleza, né? Lembra que ele diz que está no terceiro quadrante esse número? Lembra disso? Se ele está no terceiro, esse número complexo, se ele está no terceiro quadrante, o B não pode ser 0, né? Então só sobra o quê? Que 2A mais 1 é igual a 0. Então, deixa eu ver se eu coloco, aqui não vai caber tudo, não adianta. 2A igual a menos 1. Logo, quanto vale o A? Menos 1 meio. Lembra que a gente achou esse número antes? O A é menos 1 meio. Então, professor, lembra que já chegamos nesse número? Eu vou voltar para o azul, porque eu quero substituir aqui, né? Então, o A ao quadrado. Por que eu quero substituir ali em cima? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Porque eu tenho que descobrir o B, né? Então se eu substituir... Olha só, eu não sei o que dá, meninas, mas eu sei o A. Se eu substituir ali em cima, eu descubro o B? O que vocês acham? Acho que sim. Com toda certeza, porque só sobrou o B, né? Então o A é menos 1 meio, né? Já vou substituir. Menos 1 meio ao quadrado. Menos B ao quadrado. Mais A. Opa. Mais, para não precisar apagar, eu vou botar assim. Menos 1 meio, né? Mais 1 ainda, tudo isso é igual a 0. Será que eu fiz certo? Fiz, né? A ao quadrado, 1 meio ao quadrado, 1 quarto. Mais 1, menos 1 meio. Vou escrever assim. Isso tudo é B ao quadrado. Quanto dá essa continha aqui, meninos? 4, 1, mais 4, menos 2. É assim? Por que eu joguei esses números aí? 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1, 1. Aqui embaixo tem o 1zinho, né? Então 4 dividido por 1 é 4, vezes 1 é 4. E aqui tem 4 dividido por 2 é 2. Então 5 menos 2 é 3 quarto, vai ser igual ao B ao quadrado. Como é que eu sigo agora o último passo? B é raizona de 3 quartos. B é menos raiz de 3 sobre 2. Por que eu botei menos? Porque é do terceiro quadrante. Exatamente. Então, qual é o nosso Z? Menos 1 meio, menos raiz de 3 sobre 2, e olha só, que beleza. Se fizer do jeito que tu fez, tu pensou ali, Nicolas, também leva para a resposta, tá? Eu acredito nisso, eu não fiz, tá? Eu só vou marcar aqui para não confundir o pessoal, né? Também leva para a resposta. Só que é um outro caminho, né? A gente tem visto isso, vários caminhos, né? Eu acho que era isso que tinha, né? É isso aí, ó. Que beleza.